Operária da arte, a artista visual Lúcia Martins Coelho Barbosa se encantou pela arte ainda adolescente, quando trocava tarefas de matemática por de educação artística com as amigas. Há mais de 40 anos atua na área das artes plásticas em Campo Grande. Suas obras já foram expostas em países como França, Estados Unidos, Portugal, Itália, Japão e Paraguai. Seu projeto, Peretá, exibiu o grafismo indígena em Brasília, Goiânia, São Paulo e Campo Grande. Para Lúcia, a arte não é um hobby, mas uma maneira de expressar as coisas que a cercam. Suas pinturas vão da abstração ao figurativo e, em 2016, criou o Múltiplo Ateliê, em que desenvolve trabalhos com artistas pesquisadores. Artista eclética, Lúcia Martins Coelho Barbosa possui trabalhos voltados ao abstracionismo, cubismo, figurativo, entre outros temas. Formada em História pela FUCMAT, hoje o CDB, ela também é pós-graduada em Imagem e Som pela UFMS. A veia artística a acompanha desde muito cedo. Quando eu era bem criancinha, eu já me interessava, como diz o Manuel de Barros, tudo que serve para lixo serve para poesia, né? Então, como eu estudava em colégio de freira, né? Não tinha, assim, grandes estímulos, né? Eu lembro que eu colecionava Nossa Senhora, as imagens das Nossas Senhoras da Itália e tal. Eu fazia albinho, em vez de ser albinho de figurinha, era albinho de Nossa Senhora, né? E eu realmente trocava, às vezes, trabalhos de artes por problemas de matemática que eu achava muito complicado, né? Então, minhas amigas me ensinavam matemática e eu ensinava elas a colorir, a desenhar. Isso aconteceu mesmo na minha infância. Fui criada numa fazenda e eu tinha contato direto com muito bicho, animal, cachorro, gato, cavalo, e eu gostava muito de olhar as árvores. Meu pai falava o nome das árvores, né? Então, desde muito cedo eu aprendi a apreciar a natureza, né? Eu ter feito a faculdade de História me ajudou muito, porque a história da arte, a história medieval, a história contemporânea, tudo, a arte está presente, né? Então, eu acho que no meu trabalho também a história está muito presente. Eu acredito que a pintura nunca foi um hobby para mim, ela sempre foi uma maneira de me expressar, né? Se eu estava triste, eu pintava, se eu estava alegre, eu pintava. Então, eu punha muito sentimento em tudo que eu fazia. E com exceção de algumas professoras que davam a cópia como meio para você pintar, né? Na verdade, eu não me inspiro em ninguém para fazer a minha pintura. Eu faço uma pintura totalmente autoral. A arte sempre foi o meu oxigênio, né? Lúcia evita rótulos e prefere se intitular uma artista eclética. Seus trabalhos iniciais são marcados pelo cubismo, com traços do pintor brasileiro Cândido Portinari. Também há quadros a óleo e na série das onças a técnica é de pastel seco. Além disso, a artista visual gosta de pintar árvores. As abstrações, quando eu tive uma fase mais gestual, né, em que eu usava mais o gesto do que o desenho, eu fiz isso durante uns 2 ou 3 anos. Agora, de vez em quando, eu volto na abstração. A árvore está presente no meu trabalho há mais ou menos uns 30 anos, assim como a onça pintada. Eu acredito que por eu ser uma artista do Centro-Oeste, eu tenho preocupações com o meio ambiente, eu tenho preocupação
com a preservação da natureza, no caso a onça pintada que há algum tempo atrás ela era caçada e provavelmente ela ia acabar, né? Eu comecei a fazer a onça pintada pensando exatamente na preservação da espécie. E hoje eu faço, além de pensar na preservação da espécie, eu faço porque eu acho um animal belíssimo, né? Eu acho a onça pintada um dos animais mais bonitos que nós temos. A Lúcia representa a cultura sul-mato-grossense. A Lúcia retrata em seu trabalho as onças, as árvores, o cerrado, a plasticidade e a poesia de Mato Grosso do Sul. A Lúcia fala dos povos originários, a Lúcia fala e pinta a ludicidade da cultura sul-mato-grossense. Para mim, o traço mais marcante da obra da Lúcia é a expressão da natureza, a expressão da cultura sul-mato-grossense. A Lúcia fala com todos e todas, né? O olhar das onças da Lúcia é um olhar que é espelho do mundo, né? É janela de entrada para o Pantanal. É um convite para que todas as pessoas do mundo se percam e se encontrem na beleza do Cerrado, né? Eu lembro do trabalho da Lúcia sempre como uma inspiração, um grito passional e um convite à vida, um convite ao Mato Grosso do Sul, um convite ao Brasil. Em 2007, Lúcia criou o grupo Ecoema para discutir arte, promovendo a interação com outros artistas no sentido de trabalharem em processos coletivos. Quando a gente fez esse grupo, cada um sabia um tipo de arte. Eu era muito ligado ao origami, né, ao trabalho que eu desenvolvo até hoje. E aí o que era feito, né, na dinâmica desse grupo? Cada pessoa que sabia uma coisa repassava para outra e depois, ao final dessas trocas, né, a gente fazia uma criação artística. Eu lembro que a gente até fez uma obra que era um origami congelado, né, que foi para o Tribunal de Justiça, numa exposição que teve lá, que era para mostrar a efemeridade, como que o efêmero, né, na arte. E ao mesmo tempo a gente vê a forma sendo construída e ao mesmo tempo sendo desconstruída. Eu vejo assim que a característica principal da Lúcia é a multiplicidade. Então ela trafega com certeza por vários tipos de artes, por várias causas assim muito presentes, como por exemplo a questão da indígena, que é uma coisa também sempre presente no trabalho, como se a gente não pudesse esquecer dos povos, né, primordiais que deram origem a toda a base da nossa cultura. Há também uma reflexão sobre a nossa participação com relação a esse processo todo, a esse comprometimento artístico. E ao mesmo tempo essa questão da produção coletiva. Ao mesmo tempo que ela tem uma produção voltada para si mesma, muito intimista e relatando assim sobre várias fases da vida dela, então você vai também ter um aspecto de identificação, porque é um mundo muito pessoal também e ao mesmo tempo é um mundo revelador para cada um de nós. Então eu destaco aqui até uma obra que eu coloquei aqui para vocês verem, que é um trabalho da Lúcia ligado à fotografia e que é uma peculiaridade muito interessante, que essa obra se chama No Caminho de Casa. E como eu sou uma pessoa que trabalha muito com bambu, com sustentabilidade, com bioconstrução, eu até fiquei muito fixado porque é um bambu.
mas ela teve a sensibilidade de captar através de vários focos da arte, de várias linguagens, através da dança, através da gastronomia, né? Então é a arte do cotidiano, a arte de transformação do nosso cotidiano e ver que tudo faz parte de um processo criativo, de um processo de autoconhecimento, de um processo de sensibilizar-se, de sensibilizar o próximo, entendeu? E que isso pode ser espalhado para todos e que tudo é possível, desde que haja uma boa vontade, desde que haja essa sensibilidade. Há mais de 40 anos, atuando na área das artes plásticas em Campo Grande, Lúcia já expôs obras em vários países. Eu tenho um genro que é francês, né, o marido da Maria Elvira, e ele tinha contato com uma galeria perto de Montpellier, que é a cidade onde eles vivem. E eu recebi, então, convite dessa galeria, Galeria La Cave, e essa galeria eu expus nela as onças pintadas. E faz mais ou menos uns 9 anos, né? E também, além da França, eu expus no Japão, eu expus no Paraguai, na Itália. Na Itália foi um grupo de teatro que estava visitando a Morada dos Baís, e aí eles precisavam de alguém que traduzisse para esse grupo para o italiano. Aí eles sabiam que eu falava italiano, aí eu falei com esse grupo, fiz amizade com eles, chamei para almoçar na casa dos meus pais e a gente ficou trocando correspondência e eles me convidaram para expor no Castelo Ruffo de Calábria, que é um castelo numa cidade chamada Scilla. Lá eu expus grafismo indígena e onça pintada. Foi uma experiência ótima, mesmo porque esse grupo era um grupo de teatro antropológico, eles estudavam o comportamento do homem, então tinha oficinas do toureiro, né? E quais os movimentos que o toureiro faz com a capa, por que eles fazem aqueles movimentos. Tinha um rapaz da Bahia que falava sobre o teatro afro-brasileiro, tinha um que falava sobre o teatro kabuki, que era aquele teatro japonês. Então eu fiz oficina com todas essas pessoas, né? Por meio do projeto Peretá, que quer dizer caminho em Tupi-Guarani e consistiu em grafismos indígenas, a artista percorreu 4 capitais brasileiras. O projeto Peretá foi feito pela Lei Rouanet no ano 2000 e ele foi feito por mim e pelo Sandro, que é um artista descendente de índios e que o Sandro era escultor. E ele não se preocupava em esculpir nada que falasse que era de interesse dos índios. Enfim, ele fazia tudo de maneira bem contemporânea. Então, era o caso de um descendente de índio que esculpia de maneira contemporânea e de uma descendente de portugueses, que sou eu, que resgatava o grafismo indígena. Então, a gente fazia o caminho inverso e por isso chamava Peretá, que significa caminho em Tupi-Guarani. E aí eu expus em Goiânia, Brasília, São Paulo e Campo Grande, e em parceria com a Galeria Mara Dozan. Foi uma experiência muito boa mesmo, porque as pessoas naquela época, há 21 anos atrás, elas não sabiam muito sobre o grafismo indígena, né? Então era como se aquilo fosse uma novidade, e não é uma novidade há mais de 500 anos, né? Porque os nossos índios foram os verdadeiros primeiros desenhistas do Brasil, né? Lúcia Barbosa tem um olhar para o mundo e ao mesmo tempo para dentro dela. E isso é que faz do seu trabalho as coisas, o mais interessante. Ela
é questionadora, é curiosa, é audaz. Ela transita por diferentes caminhos, sem medo, explorando formas, materiais, meios de expressão, com uma grande facilidade. Seu trabalho, ao mesmo tempo, instiga e afaga. Ela fala para o mundo que realmente sente e pensa, e isso faz o seu trabalho cada vez mais forte, único. Fiel à sua missão de operária da arte, Lúcia criou o Múltiplo Atelier em 2016. O espaço foi pensado nos 3 filhos que têm ligação com a arte e no local são desenvolvidos trabalhos com outros artistas. Possui cozinha experimental, sala de balé e yoga e espaço em que a artista executa o seu trabalho. Os meus filhos, o Paulo é chefe de cozinha, né? Ele faz o resgate da gastronomia pantaneira. Ele tem até um livro sobre a gastronomia pantaneira, são 50 receitas. E a Maria Elvira é coreógrafa e bailarina, ela trabalha com um grupo de crianças na França e dá aula de balé. E a Inês é formada na FAAP em artes e ela é professora de yoga e ela usa muito o desenho também porque ela faz a educação somática, tanto ela como a Maria Elvira, elas trabalham na parte de educação somática. O Múltiplo Atelier, como o nome já diz, ele não serve só para pintura, que é essa minha sala aqui, né, que é o lugar onde eu me recolho para fazer as minhas pinturas. Mas tem também uma cozinha experimental para o Paulo e tem uma sala de dança e yoga, que é da Inês e da Maria Elvira. Pelas artes gastronômicas, culinárias, vem justamente desse olhar crítico que ela passou para a gente a respeito da vida e onde dentro de tudo aquilo que a gente vive existe arte, existe o respirar a arte, existe o olhar daquilo que é mais sincero enquanto as cores, as vivências, as maneiras de sentir tudo aquilo que a gente conhece no planeta. E a gastronomia é isso. Eu sempre gostei de cozinha. A minha mãe, ela muito atenta a isso, sempre me mostrou esses caminhos. E depois de ter estudado outras coisas, eu resolvi realmente encarar a arte gastronômica como uma profissão e como um meio de vida, e é o que eu faço hoje. Então, sem dúvida alguma, esse olhar de artista que a minha mãe tem para nós, não só para mim, mas as minhas irmãs, primas e tantas pessoas que ela toca, faz realmente toda a diferença. O Múltiplo Atelier significa para mim um espaço de transformação, de experimentação. É um espaço que a artista plástica Lúcia Martins Coelho conseguiu fazer a partir de um desejo muito forte que ela teve em um momento da vida dela. E eu, como filha dela, dei muito suporte para que ela realizasse esse sonho. E esse espaço que ela conseguiu construir representa para mim um lugar de muita vibração artística. É um lugar que eu me sinto muito acolhida e me dá muitas ideias para trazer movimento de dança, para dar aula, e é um espaço que está aberto para uma grande diversidade de pessoas. Obrigada! A minha mãe é uma artista múltipla, né? Não é à toa que o ateliê dela chama Múltiplo Atelier. Ela é uma artista extremamente criativa, antenada e, assim, à frente do tempo dela, né? Porque
ela é muito influenciada pelo meio que ela vive, pelas pessoas com quem ela convive. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que convivem com ela também são influenciadas pela arte dela, né? Não é à toa que os filhos dela foram tudo para esse caminho, assim, da arte, né? E muitos dos sobrinhos dela também, dos amigos dela. Eu admiro demais o trabalho dela em pastel seco, né? As onças que ela faz ali, pelinho por pelinho, um trabalho super minucioso e virtuoso, que ela inventou, né, essa técnica. E ao mesmo tempo também algo bem diferente disso, que são as telas em acrílica, tinta acrílica sobre tela como essa daqui, que tem uma força e um movimento, uma fluidez que é difícil a gente encontrar, né? Assim como também os estudos dela do grafismo indígena e como ela incorpora isso no trabalho dela, né? Ela também já fez várias performances, né? Então ela realmente é uma artista múltipla e que eu sinto assim que eu sou muito tocada pelo trabalho dela e eu fico feliz em poder também devolver um pouco disso para ela, né? A gente tem essa troca. Ela fez uma sala no ateliê dela que é para movimentação, né? Para dança, para yoga. Então, quando eu tô em Campo Grande, a gente vai nessa sala, é um lugar sagrado pra gente, né? E ali a gente troca e é muito, muito, muito legal isso. Entre setembro e outubro deste ano, Lúcia fez a exposição retrospectiva na Galeria de Vidro da Estação Ferroviária de Campo Grande, reunindo trabalhos desde a época de 1980 até agora. Mais de 17 obras com várias técnicas puderam ser apreciadas. Foi muito difícil pôr 41 anos dentro de 18 obras, né? Que eram as obras que foram selecionadas por mim e também com o auxílio do Edmar Pinto Costa Neto, que é um curador, um crítico de arte, que é daqui de Campo Grande, mas mora em São Paulo. Então, o Edmar teve contato com todas as minhas obras, ele deve ter trocado umas 2 ou 3 só, que ele achou que deveria ter dentro dessas obras, e aí chegamos à conclusão que eram obras que definiam bem as fases que eu tive como pintora, né? Lúcia Martins Coelho Barbosa vive tudo de maneira intensa e expressa isso por meio da arte de uma maneira mágica e especial. A arte, para mim, é alguma coisa que me ajuda muito a me colocar como ser humano nessa sociedade nem sempre muito generosa que nós vivemos, né? Então, a arte, eu acredito na arte como poder transformador, né? Se você, como eu já falei, se eu estou triste, eu pinto, se eu estou alegre, eu pinto, se eu estou mais ou menos também. E eu acho que o exercício da arte faz o pintor estar cada vez melhor.